Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem. Quinto dia, quinta reflexão proposta por Santo Afonso Maria de Ligório para todo o tempo do Advento. O tema de hoje, Jesus ilumina o mundo e glorifica a Deus. Duas coisas. 1, ilumina o mundo. 2, glorifica a Deus. Jesus ilumina o mundo. Nós não percebemos muitas vezes as trevas do pecado, o quanto o pecado nos cega. Vem do pecado essa incapacidade de enxergarmos a verdade como ela é. Vem do pecado essa tendência que nós temos, ou essa dificuldade que nós temos de enxergar de modo espiritual a verdade. E essa tendência de querermos enxergar, de buscarmos, de termos essa tendência, essa inclinação de querer enxergar a verdade apenas pelos sentidos, pelas emoções, pelas sensações, como os animais. Os animais fazem alguma experiência de enxergar o que é bom, o que não é bom, o que lhes parece um bem, o que não lhes parece, a partir dos sentidos, dos instintos, das sensações, dos estímulos. E o pecado vem do pecado, essa cegueira espiritual. Nós não percebemos como o pecado nos cega. Quando nós falamos das desordens da carne, quando nós falamos das desordens das paixões, nós não percebemos como, quando nos entregamos ao pecado, quando não nos abrimos à graça que Jesus Cristo veio trazer, nós ficamos na ilusão dos bens temporais, não conseguimos perceber como os bens temporais, por melhores que sejam, eles não são suficientes para preencher o nosso coração. Nós não somos capazes de perceber a vaidade das coisas, o vazio das coisas, o vazio do mundo, o quanto as coisas do mundo, os bens temporais, não só os bens malignos, os bens temporais, de uma forma geral, são temporários. Temporários não só no sentido de que eles vão passar, de que eles passam, mas temporários no sentido de que eles não preenchem o nosso coração, eles não são suficientes, porque nós fomos feitos para Deus, e só Deus pode preencher o nosso coração. Como dizia Santo Agostinho, fizeste-me para vós, Senhor, meu coração está inquieto, enquanto não repousar em ti, enquanto não repousar em vós. Então Jesus ilumina o mundo, Jesus ilumina o homem é iluminado por Jesus. Jesus disse, olha, o olho é a lâmpada do corpo. Quando Jesus apareceu ressuscitado no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos não reconheceram que era Jesus. Lá no final da passagem, o trecho diz, então abriram-se-lhe os olhos e o reconheceram, enxergaram a verdade. Então, Jesus nos cura dessa cegueira. De qual cegueira? A cegueira do pecado, a cegueira espiritual, de não enxergarmos a verdade, de não enxergarmos o que é verdadeiramente um bem. Essa cegueira das ilusões, o pecado nos deixa na ilusão. Na ilusão, Achamos que mesmo o pecado, que mesmo as coisas que não são boas, não vieram de Deus, muitas vezes nos parece até uma coisa boa. Essa cegueira, a cegueira do pecado. Como o pecado nos enche de vícios, como o pecado nos afasta de Deus, como o pecado nos afasta do verdadeiro sentido da vida. Nós não enxergamos, a pessoa não enxerga. Você já imaginou uma pessoa que nasceu cega? Você pode falar para ela da luz, das imagens que você vê, você pode falar para ela das cores que você enxerga. Isso vai ser
tão longe, tão abstrato, ela vai ter tanta incapacidade de perceber o que você está falando. A não ser que você tenha um poder sobrenatural de abrir os olhos dela e fazê-la ver o que você vê. Isso Jesus fez conosco, com a graça. Ele ilumina o homem. E o homem consegue enxergar a fealdade do pecado, como o pecado nos faz merecer o inferno, como o pecado nos afasta de Deus, como o pecado interrompe a nossa comunhão com Deus. Então Jesus nos ilumina, nos ilumina. Os santos foram homens que, ao experimentarem Deus, não conseguiram amar fora de Deus, mas só em Deus. E só a Deus, por assim dizer. Mas também Jesus dá glória a Deus, né? Jesus ilumina o homem e glorifica a Deus. É muito bonito. Santo Afonso tem uma frase dele aqui que ele diz assim, que a encarnação do Verbo, tudo aquilo que Jesus fez, dá mais glória a Deus, o único instante da encarnação, onde o Filho, por amor ao Pai e aos homens, se encarna, assume a natureza humana. Esse único instante da encarnação dá mais glória a Deus do que todos os pecados do mundo, da humanidade inteira, podem dar desgosto a Deus. Você percebe isso? Então veja que beleza a Santa Missa, quando nós vamos à missa, quando nós oferecemos o sacrifício de Cristo ao Pai, isso dá mais glória a Deus que todos os seus pecados. Que todos os seus pecados podem dar de desgosto a Deus. É infinitamente maior a glória que o Filho de Deus dá a Deus que todos os nossos pecados. E assim, quando nós permanecemos na santidade, no Filho, por causa do Filho, em comunhão com o Filho, quando recebemos a Sagrada Comunhão, e por meio da força que dela recebemos, vivemos em santidade. Isso dá glória a Deus, muito mais do que o desgosto que os piores pecados, que todos os pecados podem dar a Deus. Então glorifiquemos a Deus, agradeçamos a Deus, ofereçamos a Deus o que realmente lhe dá glória. Cristo, sua encarnação, seu sacrifício, perpetuado pela Igreja na Santa Missa. Rezemos neste dia de hoje assim, não é? Rezemos dizendo, obrigado, Pai, obrigado por ter enviado o seu Filho. Obrigado por podermos dar essa glória a Ti, oferecendo a Ti o sacrifício de Cristo, a humildade de Cristo, a vinda de Cristo, a encarnação de Cristo. Tudo Te oferecemos, Pai, Te dando glória, reparando assim toda a fealdade do nosso pecado e da nossa ingratidão. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Enchei de amor o nosso coração, enchei de fé viva o nosso coração, para que estejamos sempre lhe oferecendo a vida, os sofrimentos, as virtudes do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.